restituído. E Deus então estabeleceu desta maneira, o cuidado que ele tinha para com o seu povo, né, deixando com que aqueles que eram seus filhos não eram para ficar desabrigados, não eram para ficar abandonados. Então Deus, com essa lei, com essa norma, com esta regra, ele estabelece esse cuidado para com o seu povo. Então a sequência do texto fala também e continua também com esse cuidado de Deus em manter o seu povo, né, em sustentar o seu povo. Então vejamos, ele vai falar a respeito das leis a favor dos pobres e das leis a favor dos escravos. Mas lembrem, isso está exatamente no contexto do ano do jubileu, ou seja, naquele sistema em que Deus se vê como um restituidor. Então olha como Deus instruiu o seu povo. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhes darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Então, a primeira parte do texto que nós vamos ver é esta, depois nós vamos ver a segunda parte. Desta primeira parte, o que é que nós aprendemos? Bem, esta instrução não é só dada aqui, ela também foi dada lá em Deuteronômio. Está aí embaixo na sua Bíblia, tem o texto dizendo, levando a ler Deuteronômio 15, 7 a 11, e esse texto de Deuteronômio, ele vai falar de maneira muito mais aprofundada a respeito disso que diz aqui em Levítico. Veja, lá em Deuteronômio ele diz assim, olha, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhes abrirás de todo a mão e lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Essa foi a instrução dada ao povo de Deus aqui em Deuteronômio, que está aqui estabelecida também em Levítico. Mas perceberam que em Levítico ou em Deuteronômio ele vai mais a fundo na questão, falando que essa condição de ajudar o pobre, o irmão pobre, ela não podia vir com um aspecto ou um pensamento maligno. O que seria um pensamento maligno? Interesseiro, aquilo de fazer do pobre alguém que está debaixo do seu braço, da sua mão. Por exemplo, muitas pessoas são subjugadas, por necessitar de algo, de alguma coisa. E elas são subjugadas por alguém que diz assim, olha, eu lhe dou, mas você vai ter que fazer isso e isso para mim. Ou você vai ter que estar me servindo, como se fosse um escravo. É o texto que nós vamos ver na segunda parte do texto aí. Então, Deus está aqui mostrando que Ele preserva o seu povo. E dentre um povo de Deus sempre vai ter pobres e ricos. Os ricos são aqueles que vão manter os pobres nas suas necessidades. Então esse é um princípio que perdura na igreja até hoje, A igreja com as ofertas que são dadas e dízimos era exatamente para fazer o quê? Manter, ajudar alguém necessitado. Quantas e quantas vezes a igreja não faz isso? Por quê? Porque é esse princípio que extraímos aqui das Escrituras, do ajudar o pobre.
Mas veja que Deus tomou esse cuidado para com o povo entre si. Ele diz: é seu irmão, se teu irmão empobrecer, ou seja, o irmão tinha uma condição e de repente empobreceu. E o que aconteceu? Vai deixá-lo à toa? Não, se é irmão, vamos socorrê-lo. Se as forças deles decaíram, ou seja, aconteceu algo com ele, ele não tem força para trabalhar. Aí o Senhor diz o quê? Sustenta-o, ou seja, dá um socorro, né, a esse irmão. E o tem não como um escravo, mas como um estrangeiro e peregrino que viverá contigo. Isso por quê? Porque naquela época, quando alguém não tinha como se manter, ele tinha que se tornar um escravo. Ele se vendia, né, o seu trabalho como escravo. E aí, como escravo, ele tinha o que comer, né, o seu patrão dava o que comer, e ali ele se sustentava. Então, mas quem era peregrino e estrangeiro, eram pessoas autônomas, ou seja, eles não estavam sujeitos a ninguém. E o Senhor está dizendo que o pobre do povo, se caía em pobreza, era para ser sustentado e ser considerado como um estrangeiro ou peregrino, ou seja, não era para torná-lo um escravo, mas era para ele ser mantido ali dentre os seus irmãos. Mais uma coisa o Senhor disse cuidadosamente, que não receberás dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. O que é isso? Vai exatamente e frontalmente contra essa coisa do emprestar dinheiro a juro. Não é? Uma prática muito comum nos dias de hoje, né? Chamada de agiotagem, né? Aqui vai contra isso, que é o emprestar dinheiro a juro. Deus está dizendo que não pode fazer isso com o irmão, emprestar dinheiro a juro. Por quê? Porque isso é próprio de pessoas ímpias e más. Quem faz isso faz o quê? Escraviza, né? São juros abusivos, as pessoas ficam escravas daquilo ali, e em contextos mais realistas aqui, do nosso contexto de vida aqui, problemático, porque são trágicos, né? Uma situação assim, podem levar pessoas a serem mortas por causa disso. Então, é um pecado fazer isso, subjugar alguém, uma pessoa que já é precisada, e ainda dizer, olha, a pessoa vai, pede um dinheiro, e diz, não, eu dou, mas tem que me pagar X, o triplo, o dobro, e muitas vezes passa a vida inteira pagando. Isso é errado, isso é pecado. E o Senhor Deus, olha, já naquele tempo, já estava advertindo ao povo que não faça isso, não receba dele juro nem ganho, do irmão que está empobrecido. Por isso ele diz, olha, teme, porém, ao teu Deus. Está vendo? Quem faz isso, geralmente não teme a Deus. Até mesmo porque o Deus dessas pessoas é o dinheiro. Essas pessoas que ficam gananciosas, né, que querem ganhar dinheiro em cima dos outros, é a ganância. Então, o Deus deles é o dinheiro. Então, eles, na verdade, nem reconhecem Deus e nem querem saber de Deus. Mas aqui o Senhor está dizendo, teme, olha, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. É a comunhão dos santos, do povo de Deus, dos separados. Então, esse cuidado, irmãos, ele reverbera até mesmo no Novo Testamento, né? Não da questão do juro propriamente em si, mas da questão do auxílio ao pobre, né? Vejamos dois exemplos lá no Novo Testamento. Em Lucas 6, no versículo 35, Lucas 6, no versículo 35, diz assim: do amor ao próximo, ele diz assim, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Instrução dada pelo Senhor às pessoas, aos que eles estavam ali ouvindo, e à igreja dele hoje, que no que tange ao amor ao próximo, está inserido essa relação aí, de você emprestar sem esperar nenhuma paga, ou seja, sem cobrar o juro, não é? Você pode até emprestar e receber o mesmo valor de volta, mas não colocar uma carga pesada sobre aquela pessoa, né?
E aquele que toma emprestado tem que lembrar que precisa devolver. Não é aquele, emprestar, o nome já está dizendo, é empréstimo, não é dado. Né? Quando ele diz dê, é para dar mesmo. Quando ele diz empresta, é para emprestar. Mas sem juro, ou seja, que você que recebeu o empréstimo, devolva sem cobrar juro. E você que irá receber sem cobrar o juro da pessoa. Esse é o sentido que ele está falando aqui. E depois ele vai dizer, em 1 João 3 também, 17, Novo Testamento, olha como ele vai tratar essa questão. 1 João 3, 17. Ele vai dizer assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa foi exatamente a fala de João, falando a respeito do amor aos irmãos e também o ódio ao mundo. Então, na relação de amor ao próximo, está inserido isso. Se o irmão está passando necessidade e a pessoa tem recursos deste mundo e pode ajudar, socorrer, é certo. Se não fizer isso, se fechar o coração, João vai dizer assim: como é que pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Não vai permanecer, porque a pessoa está fazendo isso por maldade, tendo ela recursos deste mundo e não cedendo, não concedendo o auxílio àquela pessoa que está de fato necessitada. Vale lembrar, por necessidade mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Não é aquela relação espúria que muita gente acontece por aí. Como? Alguém, não é por necessidade que a pessoa está pedindo, ela está pedindo para esbanjar, digamos, um exemplo. Alguém pega para você e diz: fulano, eu quero, me empresta um dinheiro aí. Aí você pensa que a pessoa está passando a necessidade, a pessoa pega o dinheiro emprestado e vai esbanjar o dinheiro, gastar com coisas fúteis, não é por necessidade. Então, não é esse sentido não que o texto está falando, viu? Ele está falando quando é da verdade, a pessoa está numa situação crítica, de pobreza, de necessidade, não tendo o que comer, o que vestir, é nesse sentido. Não é aquela história do indivíduo que apronta, faz as coisas erradas, não sabe administrar o dinheiro que tem, e aí depois fica endividado e chega, me socorre aqui. Não é nesse sentido. É no sentido da pessoa que, mesmo não tendo recurso deste mundo, porque ela empobreceu, aconteceu uma tragédia na vida dela, ficou doente, não pôde trabalhar, e vai fazer o quê? Vai abandonar? Não. Se é irmão, socorre. E nesse sentido a igreja ela está atenta a isso. Socorre. Foi a necessidade, socorre. E quem estiver necessitado precisa dizer, né, claro, que ninguém é adivinho. Então, se há um necessitado, ele precisa se expressar, né, e dizer: olha, estou necessitando disso. E a gente vai e ajuda, porque esse é um princípio que nós preservamos na Igreja de Cristo. E quanto à questão do juro, de cobrar juro, aí nós vamos a Êxodo 22, 25, que a instrução da palavra é a seguinte, Êxodo 22, 25. Veja, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então, no início da história do povo de Deus, já havia essa preocupação do Senhor nesse contexto. Veja, Êxodo 22, versículo 25, diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então, isso foi uma lei, olha, civil e religiosa que o Senhor estabeleceu lá para o povo dele quando saiu do Egito para a terra prometida. Então, esse é o contexto. O Levítico já é um livro escrito durante aquele período, o povo está ali caminhando no deserto, né, indo para a terra prometida. Êxodo, que é o livro que marca a saída do povo da escravidão do Egito para a terra prometida, ele estabelece já essas leis. Por quê? Porque o povo de Deus havia sido escravo no Egito. O povo de Deus foi humilhado no Egito. Então, o Senhor Deus fez o quê? Olha, vai ter essas leis aqui, para que o meu povo viva de maneira justa e santa, separada. Não é para ser igual ao egípcio, não é para tratar como o egípcio tratou o meu povo. Entende? Então, essa é a preocupação da lei, de o Senhor estabelecer esses princípios aqui. É para o bem do povo e para manter uma estabilidade social
no meio do povo, para que não houvesse essa coisa de um ter mais vantagem sobre o outro. Não, mas era para ter esse pensamento de amar o próximo. E o que é amar o próximo? É estar atento a tudo isso que, pormenorizadamente, ele começa a colocar aqui, de maneira detalhada, como é que se devia tratar com o irmão em aspecto de necessidade. Pois bem, dito isso, então, nós percebemos aqui que essa preocupação divina havia com quem passava necessidade, quem estava empobrecido, quem de fato perdeu as condições de trabalho, e aí o povo devia assistir o outro, o irmão devia assistir o outro, e isso era uma norma naquele tempo, e foi assim feito, e o povo de Deus caminhou nessa direção, e quando se deixava de fazê-lo, pecava contra Deus, como nós vimos lá em Êxodo, né? Ele dizendo lá na relação que se fazia. Em Deuteronômio 23, 19 e 20, ele também tratou sobre isso, dizendo o seguinte, 23, 19 e 20, a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, olha aí a diferença agora. Porém, a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passa a possuir. Viram a diferença? Se é o irmão, pode emprestar sem juro, mas se é estrangeiro, aí sim, do estrangeiro você pode sim cobrar juros dele. Por que essa diferença? Porque o estrangeiro não faz parte do povo, não tem nada a ver com o povo, sabe lá se o estrangeiro não está com a intenção de dar calote? É estranho, né? O nome já está dizendo, é um estrangeiro. Então, se o estrangeiro tem uma má intenção no coração, e é possível que seja, a ele você se assegure, cobre o juro. É necessário. Diz aí, ao estrangeiro emprestarás com juros. Agora, se é teu irmão, não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Está vendo? A consequência de você manter a obediência, a instrução que o Senhor está dando, é ser abençoado. Então, quem não tem usura, porque esse é o problema aqui, o emprestar com juros é a usura, né? O pecado está aí. O emprestar com juros, o problema está na usura. É a usura da pessoa querer ganhar em cima do outro, né? E tem um dinheiro, vou aproveitar para tirar tudo daquela pessoa. Isso é usurento. E usura é um pecado. E está aqui ele tratando desse pecado da usura e dizendo como é que se deveria fazer. E não só a questão de dinheiro, como ele diz aí, e não emprestarás nem com juros, nem seja dinheiro, nem que seja comida, ou qualquer outra coisa que é costume se emprestar com juros. Então, naquele tempo, não era só dinheiro que se emprestava com juros. Até a comida que dava, alguém que recebia emprestada, o usurento queria de volta com juros. Então, se ele desse 1 quilo de arroz, ele queria 2, 3 quilos de arroz. Era assim que fazia, era costume, né? Aí o Senhor está agora regulando isso, dizendo, olha, não faça assim. Se é teu irmão, você pode emprestar a ele vai devolver a você, mas não cobre juro. Então, a consciência é dos dois lados, tanto para quem empresta, como para quem recebe o empréstimo. Quem empresta tem que emprestar tranquilo e dizer, olha, está aqui, quando você puder, me pague, me devolva. E quem recebe tem que ter a consciência de dizer, agora eu vou devolver. Chegou o tempo, eu pude ter, eu vou lá e devolvo. Sem se preocupar com juros, mas sim tem que se preocupar com a palavra que se deu de devolver aquilo que foi emprestado. Isso é muito importante, irmãos, porque tem gente que confunde as coisas. Tem pessoas que são ajudadas ou recebem um empréstimo. Uma certa vez aconteceu uma coisa parecida comigo. Numa ocasião, uma senhora disse assim, pastor, precisando de uma ajuda. Eu, tá bom, a senhora quer dado ou emprestado? Não, eu quero emprestado. Então, tá bom. Aí emprestei. Passou-se o tempo, ela não devolveu o empréstimo. E olha que eu não ia cobrar juro, claro, que eu estava dentro desse princípio aqui. Pois ela não conseguiu nem devolver o que recebeu de empréstimo. Mas eu perguntei, se a senhora quiser dado, é dado. Não tem problema não. Pode ser dado. Agora, emprestado, ela, não, eu quero emprestado, quer dizer, assumiu, né, o compromisso de ser emprestado. E não devolveu, ou seja, falhou. E já dado,
a gente não tem compromisso nenhum. Dado é dado. Se eu dou algo a você, foi dado. Eu não tenho que estar cobrando, nem lembrando, nada. Mas o empréstimo, o nome já está dizendo, é empréstimo. Então a relação é recíproca. Se eu empresto, eu vou querer receber de volta. A única diferença é que meu empréstimo não é usurento, ou seja, eu não estou querendo que o irmão devolva com juros para mim, mas que devolva, né? Então, quem recebe o empréstimo precisa ter essa consciência que vai devolver, o nome já está dizendo. Mas quem dá o empréstimo não precisa ficar ansioso ou perder sono porque aquele irmão vai devolver sem juro, não. Então, geralmente, quem é crente de verdade, ele não fica preocupado com usura. A usura é um pecado que o crente deve estar correndo dele, como todo e qualquer pecado, né? Então, ele vai emprestar, se é irmão, empresta, e o irmão que recebe também devolve no devido tempo. Isso é uma relação simples, direta e objetiva, e que fazia, e salutar, né, saudável para as relações entre irmãos. Então, é uma demonstração de amor ao próximo quando se empresta, e é uma demonstração de amor ao próximo quando se devolve o empréstimo. Essas relações precisam ser, né, continuadas. Vamos à segunda parte, então, do texto, que é as leis a favor dos escravos. Ele diz assim: também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não farás servir como escravo. Essa era a condição. Naquele tempo, se uma pessoa não tivesse condição de se manter, ela tinha que vender o que tinha e até ela mesma se colocar como serva, escrava. Disse: olha, fulano, eu não tenho como lhe pagar, eu estou aqui, vou lhe pagar trabalhando para você, né? Como escravo. E aí o Senhor estabeleceu que não poderia servir como escravo. Esse irmão que empobreceu e que estava sem condição, vendeu até o que tinha, e o que ele vendeu não deu para pagar a dívida que ele tinha. Ele estava endividado, vendeu algo que tinha, não conseguiu, não foi suficiente para pagar a dívida, mas o Senhor disse: olha, mesmo assim, não faça ele servir como escravo, mas sim como jornaleiro e peregrino, estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Está vendo? Então ele ia ficar trabalhando ali para alguém que estava em dívida, não como escravo, mas como jornaleiro e peregrino, e quando chegasse o ano do jubileu, olha aí o contexto do capítulo 25, ele ficaria livre. O ano do jubileu, até o ano do jubileu ele serviria. Quando chegasse o ano do jubileu, ele era liberto e disse: olha, tudo bem, até aqui o Senhor já me serviu, pode seguir a sua vida. E aí ele diz: então, sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Que coisa, né? Então, olha, não era só uma pessoa, não, era a pessoa e a família inteira que ficava ali, empobreceu, estava numa situação difícil, e então, para servir a alguém que tinha uma condição melhor de vida, né? E aquela pessoa com uma condição melhor, digamos, um fazendeiro, alguém que era de posses, né? Então sustentava aquela família ali, né? A família estava ali trabalhando com eles, mas quando chegasse o ano do jubileu, ele livrava aquela família e ela retornava para a sua possessão, para a sua família. E por que essa atitude? Aí o Senhor estabeleceu assim, 42, então, vai dizer o porquê disso. Ele vai dizer: porque são meus servos. Está aí a resposta. Por que deveria tratar o pobre, um irmão empobrecido desta maneira, não como escravo? Porque eles eram servos de Deus, que Ele tirou da terra do Egito, e não serão vendidos como escravos. Está vendo? Esse é o princípio. Não poderia vender aqueles irmãos como escravos, porque eles já teriam sido servos de Deus, e o Senhor os livrou lá da terra do Egito, onde eles foram escravos. Então, o Senhor iria preservar o seu povo, dizer: olha, não, o povo estava na mente deles, estava bem fresquinho isso, né? Eles tinham acabado, veja, nós estamos em Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, eles tinham acabado de sair do Egito, da escravidão do Egito, e estavam caminhando para a terra prometida. Então, nesse período, eles receberam do Senhor esta orientação, para não escravizar
nenhum do povo dele, porque eles já haviam sido escravos no Egito. E então ele diz: não serão vendidos como escravos, não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Então vejam, irmãos, que essa expressão ela vai reverberar também no Novo Testamento. A questão de ser servos. É uma expressão que a gente utiliza hoje, né? Nós somos servos de Deus, servos de Cristo. De fato, essa condição nos foi dada e extraída aqui desde o Antigo Testamento. No final do capítulo aí, no 55, ele vai dizer: porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito, e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós servimos, não é a qualquer pessoa, nós servimos a Deus, o Senhor. E essa condição, irmãos, foi exatamente trazida para o Novo Testamento, pelos os autores do Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo em suas cartas. Vejamos Romanos 6, versículo 22. Veja como Paulo tratou, né, de usar essa expressão de ser servo. E olha como ele fez a ligação. Romanos 6, 22. Ele diz assim, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, olha, o pecado faz o que com o homem? Escraviza. Mas agora você foi libertado do pecado. Por quem? Por Jesus. Aí ele diz: transformados em quê? Em servos de Deus. Está vendo? Escravo você era do pecado, foi liberto dele. Agora você é o quê? Servo de Deus. E como servo de Deus, aí ele continua: tendes o vosso fruto para o quê? A santificação. E por fim, a vida eterna. Está vendo? Sendo servo de Deus, você vai frutificar para a santificação. É exatamente o que nós estamos aqui, irmãos, aprendendo durante o estudo de Levítico, que devemos ser santos, porque Deus é santo. E Paulo está dizendo aqui de maneira muito clara: se você e eu, cada um de nós aqui, fomos libertos do pecado, não somos mais escravos de pecado algum, conforme ele vai dizer lá no capítulo 8 aí de Romanos, que agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então estamos livres. De quê? Da condenação que o pecado impõe sobre quem está escravo dele. Se estamos livres do pecado, ficamos à solta? Não. Nos tornamos agora servos de Deus. E como servos de Deus, o que é que vamos fazer? Vamos frutificar para a santificação. Ou seja, nosso viver, a nossa prática de vida, o nosso dia a dia, o nosso trabalhar é para a glória de Deus e para a santificação. Está vendo, irmãos, como é importante entender isso? O servo de Deus é aquele que vai frutificar para a santificação, até chegar onde? Na vida eterna. Então, nessa condição, cada um de nós aqui estamos, na trajetória da nossa vida pós-conversão, dia que você nasceu de novo, você agora está trilhando o caminho da santificação, até chegar na vida eterna. Nós já temos a garantia da vida eterna? Já. Quem está em Cristo já tem a certeza da sua vida eterna. Só que nós ainda não estamos gozando dessa vida eterna, estamos ainda vivendo essa vida aqui, que não é eterna, é essa vida. Então, na trajetória desta vida, você vai se santificando. É o processo de santificação que começou no dia da sua conversão e só vai encerrar lá na glória eterna, lá no céu. Por que vai encerrar? Porque lá você será plenamente santo. Nós todos seremos plenamente santos. Enquanto não chegamos lá, estamos nesse processo de santificação, ou seja, de purificação. Eis a razão do porquê do livro de Levítico. Era Deus dizendo ao povo como é que eles deviam viver para praticar a santidade. Olha, no cuidado com o pobre, você está caminhando, frutificando para a santidade. Na relação
de empréstimo sem juro, está caminhando para a santidade. Na relação em que você preserva o próximo, né, ajuda o próximo, está caminhando para a santidade. Por isso que os mandamentos foram resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí o que foi que Jesus disse? Olha, quem fizer isso, cumpre toda a lei. E a lei, veja, a lei é cheia de detalhes. Isso tudo que a gente está vendo em Levítico são leis dadas por Deus, né? A lei em favor do pobre, a lei em favor dos escravos. Então, todas essas leis que foram dadas eram sombras daquilo que viria a acontecer em Cristo. Veja que condição maravilhosa agora desfrutamos. 1 Coríntios 7, 22 e 23. Olha que maravilha. Diz assim, 1 Coríntios 7, 22 e 23. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. E sabe qual foi o preço que foi pago para que você não fosse mais escravo de homens? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo pagou toda a sua culpa. Esse foi o preço pago para libertar você. Por isso que Jesus disse, lá em João 3, 36, João 8, 32, João 8, 32, 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, João 8, 36, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque só Jesus é que tem esse poder de libertar alguém que está escravo pelo pecado. Jesus fez isso, ele fez a obra necessária para libertar você da escravidão que o pecado impunha sobre você. Então, se você agora é livre, não se deixe escravizar de homens. Por quê? Porque os homens escravizam os demais com mentiras, com filosofias vãs, com doutrinas falsas. Escraviza as mentes das pessoas. É triste você ver pessoas escravizadas na sua mente porque não têm a Jesus, não se libertam e ficam ali naquele negócio o tempo todo, presas, escravas, sem sair daquilo. É religioso, é tudo, mas não é livre, não é livre espiritualmente, está escravizado. Então, é um perigo muito grande as pessoas acharem que viver uma vida religiosa, seja lá onde for, em qualquer tipo de religião, resolve o seu problema. E quem tem uma religião por si só, vai viver e acreditando que aquela religião vai resolver o seu problema. Só que a resolução, espiritualmente falando, de pecado que todo ser humano tem, só se resolve em Cristo. Não é na religião em si, é em Cristo. A religião, o nome já está dizendo, é a religare, vem do latim religare, religar o homem a Deus. Então, quem é que pode religar o homem a Deus? Só Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, não é a religião em si e por si só, a estrutura, a instituição, não. É Jesus quem liga. Então, se a pessoa ficar aprisionada a uma religião, achando que a sua religião vai resolver o seu problema, não vai. Os fariseus ficavam assim, aprisionados na religião dele, a ponto de discriminar Jesus e de rejeitar Jesus, porque Jesus estava confrontando eles na religiosidade deles. E Jesus foi enfático e disse assim: vocês são do diabo. E eles ficaram: quem é você para dizer isso? O nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse: se Abraão fosse seu pai, vocês então iam ter conhecimento de mim, porque Abraão é tido como o pai da fé, creu no Messias, no Salvador da sua vida, que foi Jesus mais tarde. Ele cria na promessa que Deus havia dado. Então, os fariseus ficavam lá batendo cabeça, muito religiosos, muito cheios de si, muito soberbos, arrogantes,
achavam que já estava tudo resolvido com eles, com toda a sua religiosidade. Mas havia aqueles que se convertiam, como no caso de Nicodemos, um doutor da lei, um dos maiorais dos fariseus, não é? Foi ter com Jesus de noite e reconheceu: mestre, tu vem da parte de Deus, porque se não fosse assim, está lá em João 3, né? A história de Nicodemos. E aí Jesus diz assim: importa-vos nascer de novo. Aquele homem estremeceu, ficou pensando que Jesus estava falando: como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Não entendeu. Está vendo? Com toda a religiosidade que tinha, com toda a sabedoria humana que tinha, com todo o poder que tinha de escravizar as mentes das pessoas, que tinham aqueles homens como uma reputação ilibada, homens que eram acima de qualquer suspeita, mas estavam escravos na religiosidade vazia, sem vida. Então, Jesus quebrou tudo isso. Ele sim liberta o homem e, portanto, ele diz, olha, Paulo diz, você foi comprado com preço, não se tornem escravos de homens, não fiquem aprisionados em suas mentes, em seus corações, através de homens que nem nada têm e nada pode fazer por você, mas Cristo sim liberta verdadeiramente. E isso é maravilhoso, porque sabemos que essa é a razão de sermos servos hoje. Fomos libertos do escravo do pecado para sermos servos de Deus. Então, ele diz aí, não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Então, as pessoas que começavam a se tornar senhores, né, das pessoas, assumir aquelas pessoas com tirania, aqueles escravos, né, donos de escravos que chibatadas, batiam, né, nos escravos, tirania. Isso não era aprovado por Deus. Então, quando eram escravos do povo de Deus, eram servos que estavam a serviço dele, não era para um escravo com tirania, não podia ser assim. Porque ele diz assim no versículo 44, quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações do vosso redor, ao vosso redor, delas comprareis escravos e escravas, ou seja, não podia escravizar os próprios irmãos. Israel não podia ter um escravo israelita. Não, eles poderiam comprar dos outros povos, dos cananitas, dos outros que estavam ao redor do povo de Deus. Podiam, né? Mas do próprio povo não. Isso não era admitível. A lei era clara. Dentre o povo não poderia haver escravos entre si. Então, um israelita não podia escravizar um outro israelita. Não poderia. Mas, sendo de outras nações, sim. Aí está aí, escravo ou escrava, se tiverdes, virão das nações ao vosso redor, e delas comprareis escravos e escravas. Também os comprarei dos filhos dos forasteiros, que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Então, aí podia. Alguém via de fora, se infiltrou no meio do povo de Deus, cresceu, criou família, aquelas pessoas podiam se tornar escravas, não é? E ele diz, deixá-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão, perpetuamente os farei servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreeis com tirania uns sobre os outros. Está proibido isso. Jamais se pode admitir que um filho de Deus escravize o outro filho de Deus. É inadmissível, eles não façam isso. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro, ou ao peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Que interessante, né? Então veja, aconteceu que o peregrino estava lá, o estrangeiro, e produziu, trabalhou, empreendeu, cresceu, se tornou rico. Aí o estrangeiro, sendo rico, ele disse, eu vou comprar um israelita para mim, eu vou comprar um escravo aqui, israelita. Ele é estrangeiro, ele vai lá, tem dinheiro, vai e compra. Só que nesse caso, o israelita que foi vendido poderá ser resgatado. Quem poderia resgatá-lo? Qualquer irmão israelita que tivesse condição, posse.
ia lá e resgatava o irmão. O israelita ia lá e comprava do estrangeiro e resgatava para si e libertava aquele irmão. Ele diz, quem poderia fazer isso? Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meio, se resgatará a si mesmo. Então, o próprio que se vendeu como escravo, ao longo do tempo, se ele conseguisse meios, ele podia ser resgatado, ele podia se pagar, minha liberdade, minha alforria. Então, com aquele que o comprou, acertará contas, desde o ano em que se vendeu a ele até ao ano do jubileu. Então, esse ano do jubileu é esse ano da restituição. Então, se alguém passou por um período de vida, 50 anos, da vida dele, teve que ser escravizado, porque empobreceu, não teve condição, aí teve que ser vendido mesmo, porque era a forma que tinha para se manter, para se sobreviver, mas tinha um momento que ele podia ser resgatado. Tinha o dia, o ano estabelecido pelo Senhor para restituir aquela pessoa. Era o ano do jubileu. E aí o preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um jornaleiro. Então, se tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou os próprios 50 anos, tudo isso era contado lá, fazia a conta e se pagava ali. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano, estará com ele, não se assenhorará dele com tirania à sua vista. Se desta sorte, se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Então, se não houvesse resgate, mesmo assim, que chegou o ano do jubileu, está livre. Ele saía, podia ir embora, ele e seus filhos com ele, porque, ele vai dizer, porque os filhos de Israel me são servos. Só por isso, os filhos de Israel eram servos de Deus, e meus servos, ele disse, são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Que cuidado maravilhoso de Deus, para com os seus filhos. Os filhos de Deus são cuidados por Ele. Os filhos de Deus são trazidos para Ele de volta. E isso fica muito claro, irmãos, na obra que Cristo fez por nós. Nós todos aqui éramos escravos de pecado, mas um dia fomos resgatados por Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Ele derramou seu sangue por nós e o resgate foi pago. Por isso que Jesus garante, todo aquele que vem a mim, jamais vou lançar fora. Se você hoje pertence a Jesus, você não pode mais se deixar escravizar pelo esse mundo, pelo pecado, por todas essas coisas que muitas vezes querem atrair os filhos de Deus. Não se deixe levar, porque o Senhor resgatou você. Ele tirou você de uma condição de escravo e lhe deu uma condição de servo. Então, a sua função hoje é servir a Deus, o vosso Deus. Essa é a nossa função hoje. Adorar e servir a Deus em todo o tempo e não ficar se dobrando aos ídolos deste mundo, às coisas deste mundo e que se assenhoram de nós, querendo nos escravizar. Não se deixe levar por isso, não. Não se deixe levar para a escravidão que os homens impõem, não. Você é servo de Deus, você nasceu de novo, você é serva de Cristo, servo de Cristo. Homens e mulheres que foram resgatados pelo sangue de Jesus para servir a Ele. E servir de que forma? Com alegria. Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não pode ser algo forçado, não. Servir a Deus tem que ser com alegria, como disse o salmista no Salmo 100, servir com alegria, entrai por suas portas com ações de graças. Por quê? Porque agora nós pertencemos a Deus, a Jesus. Ele nos libertou plenamente de toda e qualquer escravidão que antes o mundo nos impunha.
E para encerrar, eu quero ver mais 2 textos no Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e aos Colossenses. Efésios capítulo 6, versículo 9. Ele disse assim, Efésios 6, versículo 9. Gálatas, Efésios 6, versículo 9. Olha o que ele diz. Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, para Deus, o Senhor e o escravo são um só. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto para aquele que é o senhor de escravo, aquele que tem o senhorio sobre a vida de alguém está debaixo do seu cuidado, quanto aquele que está sob o cuidado daquele outro. Para Deus, no que diz respeito à espiritualidade, à salvação, Deus não faz acepção. Tanto o Senhor pode estar salvo, se ele creu em Jesus, quanto o escravo também pode estar salvo. E ambos se tornam servos de Deus. Por isso que essa é a grande diferença, né, da Igreja de Cristo. Aqui todos somos servos de Deus, independente da sua condição social, se você é pobre ou rico, não importa. Todos são servos de Deus. Todos estão para servir a Deus. O rico, na sua generosidade, vai servir ao Senhor. O pobre, na sua necessidade, vai servir ao Senhor. E o Senhor vai suprir ambos em tudo aquilo que necessitar. E o último texto é Colossenses 4, versículo 1, que diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Está vendo? Os senhores também têm um Senhor no céu, que é Jesus. Então isso aqui é muito importante, irmãos, entender. Na lei que o Senhor estabelece lá no Antigo Testamento, esse princípio vai se mantendo no Novo Testamento. Como? Quem é Senhor precisa entender que ele também é servo de Deus. Quem é servo, quem é escravo, também precisa entender que é servo de Deus. E ambos, funcionários e patrões, senhores e escravos, precisam estar debaixo desse senhorio que é de Cristo. E assim, em todas as coisas, o Senhor será glorificado, mostrando com isso que Deus, ele é justo. Deus é justo. Sempre vai existir o pobre, como ele diz, nunca vai deixar de existir pobre na terra, sempre vai existir o pobre. E teve uma ocasião assim, né, que Jesus foi criticado por Judas, né, o Judas Iscariotes, o que seria o traidor. A mulher quebrou um vidro de perfume, embalsamando a Jesus, já preparando Jesus, que estava prestes a ir para a cruz. E aí o Judas achou ruim, que aquele perfume caríssimo devia ser vendido para dar aos pobres. E Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre tendes convosco. A mim não, eu já estou prestes a ir para a cruz. Já estou prestes a fazer a obra, a cumprir a missão. Então, mas aí o texto diz que aquele homem não estava preocupado com o pobre, coisa nenhuma. Ele estava preocupado em roubar, que era ladrão, queria tirar o dinheiro do perfume caríssimo que ele estava ali de olho. Essa era a intenção do coração daquele homem. Mas Jesus foi claro: o pobre sempre tende convosco. Então, sempre vai haver um necessitado. E que a gente pode fazer o quê? Ajudar. Mas temos que ter sempre aquele cuidado, né, dos abusos, né, que muitas vezes acontecem. As pessoas que, por exemplo, se está na pobreza, não por uma situação, mas simplesmente porque é preguiçoso, um exemplo, não quer trabalhar para se sustentar, a palavra de Deus também orienta nesse sentido. Quem não trabalha também não coma. Entendem? Então, para a gente não cair, achar que temos que fazer o bem a todos, independente do que a pessoa... Depende sim. Veja como o Senhor disse: se for um escravo, um estrangeiro, ele pode sim emprestar e cobrar o juro dele. Mas se é do povo, não. Então havia critérios. Não era assim a cega.
qualquer um e tal, e porque eu sou crente e tenho que fazer isso e fazer com todo mundo. Tem critérios sadios, santos, bíblicos, que estabelecem a maneira correta de se ajudar um pobre, e que se deve ajudar mesmo, e também a maneira correta de ser alguém que é rico, que tem condição. Não é porque é rico também, eu sou rico, vou sair distribuindo dinheiro para todo mundo, olha, fazer que nem Silvio Santos, quem quer dinheiro. Não é assim. Não é assim. Claro que tem que ter critérios, né? Tem que se administrar o que tem que ter inteligência, sabedoria, e isso o Senhor Deus dá. A questão é, quem é rico na sua riqueza, seja generoso e sabe agradecer e glorificar a Deus através disso. Quem é pobre, seja humilde e reconheça a necessidade que tem e peça, e certamente será atendido. Porque o Senhor Deus não deixa, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não deixa que os seus servos passem necessidade a ponto de sem ter o que comer. É como diz o salmista, né? Jamais um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, se ele está dizendo isso, é porque exatamente por causa desse sistema que Deus estabelece para que, se é servo, se é irmão, se é de Deus, não vai estar desamparado. Vai ter o auxílio, vai ter o socorro, porque Deus faz isso com o seu povo. Por isso que o servo de Deus, ele pode e deve viver em alegria, em satisfação, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos trouxe nesta noite, que nos instrui, ó Deus, de como devemos tratar com relação aos pobres, de como devemos tratar também com relação àqueles que emprestam, e o cuidado que devemos ter, ó Deus, para com cada um deles. Que o Senhor nos dê sabedoria, que nós saibamos, ó Deus, lidar com situações assim, adversas, que muitas vezes nos aparecem, e que tenhamos o senso, ó Deus, de agir para que, através destas coisas, glorifiquemos o Teu nome e o fruto seja dar a santificação. Que não seja para aparecer, que não seja para denegrir a imagem de ninguém, nem envergonhar ninguém, mas que seja tão somente, ó Deus, para glorificar o Senhor e as pessoas reconheçam que há um Deus nos céus, que há um Deus que é providente, que há um Deus que cuida de seu povo e garante a esse povo o sustento necessário. Que nós, então, aprendamos tudo isso e coloquemos em prática na nossa vida, na nossa família e na sociedade. É o que pedimos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.